noite, meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar tão meiga no meu coração. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Senhor, eu ouço teu chamar e me alegro em dizer, Senhor, estou aqui. E sempre ouço a tua voz, tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder. Meu servo, não temas, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim, confia em mim, então tu verás o meu poder, tu verás o meu poder. Verás o meu poder. Bom dia, pessoal. O Alcos está aqui embaçando. Sejam bem-vindos. Domingo de lockdown, né? Tudo fechado essa semana aqui em Goiânia. E a gente tem o privilégio de... A gente sempre dá um jeito de anunciar a palavra, de ter comunhão com os irmãos, né? E esse tempo de pandemia, Deus nos deu esse escape tão maravilhoso, a gente poder se reunir virtualmente. E o nosso objetivo aqui agora de manhã é, de fato, também estar, sempre é esse o nosso objetivo aqui, de estar colaborando com a sua fé, de ser contribuinte com a sua paz, de alguma forma podermos ser úteis para que o consolo do Espírito Santo de Deus esteja assistindo você nesse tempo de ansiedade, de pânico, nesse tempo de, por se multiplicar a maldade humana, o amor de muitos tem se esfriado, tempo do fim, é fato, nós temos vivido, mas que nós ainda não chegamos no fim. Se você e eu estamos vivos, é porque a gente ainda não chegou no fim, e para que a gente possa estar caminhando sem perder o foco no Senhor Jesus, sem distrairmos, sem desviarmos do nosso propósito, da nossa vocação, é que a gente tem tido essa oportunidade, a gente tem tido essa iniciativa de repartirmos com você aqui agora de manhã. E hoje, especialmente, nós não teremos culto presencial na nossa igreja, e a gente foi tomado também com a notícia que ontem aqui em Goiânia foi prolongada aí esse período de lockdown mais uma semana, as autoridades determinaram assim. Então, enquanto a gente estiver com essa situação, é fato que nós não estaremos nos reunindo presencialmente, até por uma questão de bom senso, né? Que a gente possa, de fato,
como não há essa oportunidade de nos reunirmos presencialmente, mas a gente tem o privilégio de estarmos em comunhão com o Senhor e de alguma forma repartirmos. Então, quero encorajar você que está aí. Às vezes tem muitas pessoas que vão estar impedidas de trabalhar, que você evite gastar o seu tempo com bagaceira, com futilidade aí. Quando você for na sua internet, tem tanta coisa boa, tem tanta pregação, tem tanta música, tem tanto estudo bíblico, tem tanta forma de você ir purificando a si mesmo com a ministração da palavra para você mesmo, né? Então aproveite esse tempo de reconectar-se de fato com Deus, de estar permitindo que a obra do Espírito Santo seja plena em você. E a obra do Espírito ela vai produzir em nós amor, alegria, paz, bondade, mansidão, domínio próprio, longanimidade, fidelidade, enfim, essas coisas, o fruto do Espírito, não é? Mas antes da gente falar, eu já estou falando demais, eu queria orar pedindo ao Senhor Deus que venha trazer para mim e para você a paz que a gente tanto busca, que a nossa alma tanto anseia, e às vezes ela é buscada em lugares que não entregam essa paz que a gente precisa, que a gente sente a fome dela. E eu queria, se você tem sua Bíblia, você já separa a sua Bíblia aí, abra comigo no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Antes, porém, eu gostaria de fazer uma oração, e se você puder, onde você está, orar comigo, vamos fazer juntos assim. Amém? Pai Santo, Pai Bendito, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos tem de estarmos vivos nesse dia, Senhor, porque a sua misericórdia se derramou sobre nós, ó Pai, e ela é a causa de não sermos consumidos. Nesse tempo de maldade, nesse tempo de perversidade, nesse tempo de ansiedade, de pânico, de peste na nossa terra, ó Senhor amado, nós buscamos o Senhor, porque é no Senhor que nós encontramos o refúgio, é no Senhor que nós encontramos a paz, é no Senhor que nós encontramos a direção, ó Deus, quando parece estar tudo caotizado, tudo assolado, tudo arruinado, Senhor amado, há no Senhor o caminho, ó Pai. Eu quero te pedir que esse caminho se manifeste hoje, ó Deus amado, na vida do teu filho e da tua filha, que toda insegurança seja transformada em calmaria, que toda ansiedade seja transformada em paz, que toda tristeza, Senhor amado, seja transformada em consolo, e esse consolo seja, ó Pai, tamanho que haja em nós, Senhor, a condição de repartirmos com quem nós convivemos, com quem nós cruzarmos, ó Pai, no nosso caminho. Abençoa-nos, é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero convidar então você a abrir comigo a sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías, no capítulo 55. Eu não pretendo trazer aqui nenhum sermão e nenhum estudo bíblico, mas o que eu pretendo aqui, nesse ambiente de live, né? Esse ambiente mais informal, é a gente conversar um pouco sobre esse texto que eu acredito ser muito pertinente para o nosso tempo, sobretudo para o dia de hoje. Diz assim: a todos vós que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente. Comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os vossos ouvidos, e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor, enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei.
Saireis com alegria e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palma. Em lugar do espinheiro crescerá o cipreste, e em lugar da sarça crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno que jamais será extinto. Graças a Deus, graças a Deus. Ô Leonardo, bem-vindo, querido. Carlos, Cristiane, Moema, maravilha. Vilda, que maravilha. Ó, o Tabanês está aí, né? Que benção. Pastor Nilson, meu amigo. Jéssica. Que maravilha. E quem mais eu não vi, se você quiser ir dando um tchauzinho aí. Mas eu queria compartilhar com você nesse tempo de angústias que a gente tem vivido. Se a angústia não está instalada na gente, a gente é cercado por ela, porque as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão aqui na nossa cidade, então, nesses últimos dias, tem chegado ao pico, né? Desse caos, desse medo, desse pavor que assola, e às vezes as pessoas estão até com paranoia, estão vendo o temor até onde não tem. Não que a gente não esteja dizendo aqui que não há um mal instalado aí, mas é fato que o medo, às vezes, ele tem sido maior do que qualquer outra coisa. Ô Priscila, seja bem-vinda, querida, que o Senhor te abençoe. Irmãos, e Deus manda essa palavra através do profeta Isaías há quase 3.000 anos, 2.700 anos, mais ou menos. Isaías profetizou isso aqui para Deus chamando, fazendo um convite para o seu povo, porque Deus havia detectado que havia uma busca nesse povo, uma busca de que eles nem sabiam o que, mas buscavam se satisfazer, buscavam saciar o anseio da alma em coisas que não satisfaziam. E por isso Deus diz, olha, por que vocês estão gastando o dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? Estão investindo seu tempo, seus recursos naquilo que de verdade aparentemente até brilha, até parece ser a solução, parece ser o caminho da paz, da felicidade, mas na medida em que vai se vivendo esse caminho, vai se trilhando esse caminho, a vaziez ela se faz notada, a angústia, o buraco parece que se torna cada vez maior. E Deus faz um convite para esse povo, vocês que estão nessa situação, vocês que têm sede, vinde às águas. Vocês que não têm dinheiro, não têm recurso, não têm condição material, não têm condição moral, não têm condição espiritual, se vê perdido, se vê aí sem a paz que precisa, mas às vezes até se acha indigno. O convite de Deus é: vinde todos vós, todos os que têm sede. E os que não têm dinheiro, vinde e comprai. Comprai o quê? Comprai e comei, sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, alegria e alimento. Né? Espiritual e o material. É no Senhor, é Ele que supre. E interessante é que Deus fala que como é que a gente vai se satisfazer? É ouvindo atentamente a sua palavra. Tiago diz que se a gente for só ouvinte, não for operoso, praticante, né? Ele adjetiva isso aí, né? Você pratica de forma insistente, de forma operosa, de forma que a prática da palavra começa a ser reflexo natural em você, passa a ser condição natural do novo caminho que você e eu estamos trilhando no Senhor, e é aí que a gente vai se deleitando, é aí que a gente vai se satisfazendo. Gente, se você abre aí o noticiário, a gente está aqui no Instagram, eu estava agora dando uma passeada, a gente está vivendo um período tão assim as pessoas têm o prazer em dar a notícia de forma distorcida para que ela possa parecer ele ser a fonte que descobriu o mal ou o bem. Né? Se colocam como os homens da solução. E quanto mais você vai observando isso, mais insatisfeito, mais adoecido às vezes você vai ficando. Porque, como disse Jesus, né? Por se multiplicar a maldade, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E aí a gente vai ouvindo as pessoas, a gente vai
vai dando um ranço na gente. É ou não é verdade, gente? Não sei se com você é assim. Eu vou vendo gente que deveria ter a solução para a gente, faz é problematizar, faz é ficar acusando os outros, faz é odiar e incentivar o ódio no coração da gente, em vez de semear paz, traz é mais pavor, traz é mais angústia, traz é mais porquês para o coração humano. Mas Deus chama a gente para ouvir a palavra dele. Aquilo que você tem ouvido, ele passa pelo crivo do Evangelho do Senhor Jesus. É a palavra que você ouve da boca de Jesus, porque é ela que faz a gente viver. É ela que vai trazer para nós a saciedade da fome da nossa alma, é ela que vai satisfazer a sede, essa insatisfação que a gente é nata, essencial, que a gente muitas vezes acha que está na falta de grana, acha que está na falta de um grande amor, de um romance, acha que está na falta de ser bem sucedido e ser bem conhecido e de ter a reverência das pessoas. Não é por aí, é ouvindo a palavra do Senhor, é ouvindo aquilo que o Senhor tem para nós, da maneira dele, porque ele diz, olha, os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. A categoria da mentalidade de Deus que a gente vai adquirindo nele é diferente, não está arraigada aos valores, aos brilhos terrenos, até porque no dia que chega o dia da perda, o dia do luto, ou o dia da própria morte da gente, nada disso vai poder satisfazer a gente, se não for instalada em nós a consciência do amor de Deus por nós e a certeza da esperança, a esperança na vida eterna com Ele. É isso que norteia a mim e a você. E se isso está embaçado, se está apagado em você, ou se está só aquele ruído lá no fundo, é porque a gente às vezes tem se enchido, gastado a nossa energia naquilo que não satisfaz, no vício, no prazer da terra, naquilo que nos faz parecer importante para as pessoas, andando para onde o nariz aponta, com o coração empedernido, endurecido, achando que a gente, como um adolescente apaixonado, né? Quem aqui já é mais adulto sabe o que é um adolescente apaixonado. Eu já fui assim, a gente peita pai, mãe, a gente peita o mundo para viver a paixão da gente, e quando você descobre aquela paixão, não é nada daquilo que, às vezes até pode ser que dê certo para você, mas não é nada daquilo que você imaginava, porque não satisfaz da maneira que a gente imagina que pode ser satisfeito. É buscando do Senhor. E eu me lembro que Deus traz aqui para o versículo 6, eu me lembro desse versículo, eu tenho assim, além de ser um versículo que me impacta espiritualmente até hoje, eu trago nele uma memória afetiva da minha infância. Eu me lembro que a primeira igreja que eu frequentei na minha vida, a Igreja de Cristo em Vila Nova, lá na porta da igreja, tinha na parede frontal da igreja, tinha uma Bíblia lá, escrito na Bíblia exatamente esse versículo 6 do capítulo 55 de Isaías: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E o meu propósito hoje, por mais, e é singelo, é simples essa palavra, busque o Senhor, busque a Ele, não as bênçãos. Ele é dono de todas as bênçãos, mas busque se aproximar dele, busque ouvi-lo atentamente e praticar aquilo que ele manda você e eu praticarmos. É aí que está o caminho da satisfação, é aí que a eternidade invade o nosso presente, é aí que o infinito invade a nossa finitude, é aí que a gente vai ver fluindo do nosso interior rios de água viva e vai saciar a nossa sede, mas não só a nossa, e de todos quantos se relacionarem conosco. A gente vai fazendo com que o nosso caminho seja um caminho de luz. E aqui é interessante, ele diz que quando a gente coloca assim o nosso caminho para ouvir, para buscar o Senhor, na consciência que os pensamentos dele não são os nossos e os caminhos dele são diferentes do nosso, Deus não vai agir da maneira que a gente quer que ele haja, é a gente que tem que se adaptar a ele, é nosso jeito, o nosso estilo de vida que tem que se adaptar a ele, não é querer distorcer, não é querer contorcer a palavra para que Deus, não, ele me ama, é assim do jeito que eu sou. É claro que ele me ama do jeito que eu sou, todavia eu não nasci para ser o que eu sou, eu nasci para ser semelhante a Jesus Cristo, e se eu ainda não sou semelhante a Jesus Cristo, é sinal que ainda há um caminho a percorrer na medida em que eu vou ouvindo a palavra e praticando, ouvindo e praticando. É esse o caminho da paz.
Por que vocês estão gastando dinheiro naquilo que não é pão e o suor naquilo que não satisfaz? É a palavra de Deus para o seu povo, para mim, para você. Venham. Vocês que estão com sede, vocês que estão com fome, venham, vocês que não têm dinheiro, venham a mim. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Pare de buscar nos homens, a sua decepção tem sido grande, é porque você está esperando de quem não tem para dar. Minha vozinha já dizia, olha, meu filho, ela falava desse jeito, meu filho, não fique esperando abraço de quem não tem braço, meu filho. Não é? Você às vezes está decepcionado, é porque você está buscando onde não tem. Ainda que a propaganda tenha sido de que tenha, mas não tem, porque tudo que você e eu precisamos para a nossa alma está em Jesus, na palavra dele. Pode ser reducionista, e porque o caminho é estreito, a porta é apertada. É assim, todavia são poucos os que acertam, e há 2 capítulos aqui, o Isaías chega a profetizar quem é que creu na nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor. Quem crê nessa pregação simples, porque ele não tem aparência e nem formosura, é por isso que dele nós não fazemos caso, mas exatamente aí onde a gente tem tratado com descaso, onde a gente tem colocado como última opção a Deus, a gente até concorda, a gente consente na mente que é importante a gente buscar Deus, mas a gente só vai deixando para quando der. E quando dá na cabeça da gente é quando tiver tudo resolvido e sobrar a sobra, a gente dedica a Ele. Não, Ele está chamando exatamente para agora, enquanto se pode achar. Tem muita gente preocupada com a volta de Jesus, é fato, Jesus está próximo para voltar, mas quem sabe a volta de Jesus para mim ou para você pode ser hoje à tarde, porque a gente vai morrer. Quantos queridos, você e eu conhecemos, meu Deus, como esse tempo tem sido um tempo de luto, de tristezas, né? Jesus voltou para essa moçada, para esses que foram. Então, se você está vivo, pare de bater cabeça buscando onde não tem a entrega, onde tem a propaganda enganosa. Você e eu não vamos inaugurar uma era em que a humanidade pode ser feliz longe do caminho de Deus. Que loucura! Que loucura! E a palavra do Senhor, ela é eficaz. Essa mensagem que eu estou trazendo para você aqui, ela, por mais simples e por mais repetitiva, por mais que você já tenha ouvido milhares de vezes, ela não volta para o Senhor vazia. De alguma forma, ela haverá de regar essa terra aí, para que essa semente dê, não é? Fruto, e esse fruto dê pão àquele que semeia, esse fruto dê pão àquele que come. Assim é a palavra que sai do Senhor. E aí ele diz aqui, saireis com alegria e em paz sereis guiados, os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, as árvores do campo baterão palma. Eu estava vendo uma reportagem, uma matéria no Discovery Channel, sobre a relação das plantas, né, e se há essa energia que há na planta e se ela tem algum tipo de percepção daquilo que orbita, né? Daquilo que está ao redor dela. E eu estava vendo uma experiência que um plantador de uva fez na sua vinha. Ele era músico, né? E ele tocando acordeon ali todos os dias numa parte da sua vinha, e ele observou que havia ali naquela parte as uvas ali, as plantas estavam mais verdes, mais fortes, e as uvas eram maiores. E ele teve uma ideia, né? Ele instalou caixa de som em toda a sua vinha. E ali ele tocava música clássica 24 horas por dia. E o que aconteceu com aquele experimento? Onde estavam os postes onde ele colocou as caixas de som, as plantas, elas se curvavam, se direcionavam para a caixa de som, e os cachos de uva que brotavam naquela árvore próxima à caixa de som era o dobro dos outros, ou seja, havia uma calmaria ali. E outros fizeram uma experiência com polígrafo, inspirada numa experiência que o exército americano tinha feito com as plantas. Eles fizeram uma experiência com polígrafo, conectou numa plantinha, e enquanto estavam ali falando com a plantinha, não havia nenhuma reação no polígrafo. Disseram, talvez não. Mas quando chegaram para cortar
Ele chegou com a tesoura próxima à plantinha, ela notou que ia ser cortada, se é que notou, percebeu, sentiu, né? O polígrafo deu um pico de... deu um pulo, a agulha do polígrafo deu ali a caneta, né? Ela acusou aquilo ali. Ou seja, isso serve para mostrar para mim, para você. Você já viu que tem gente que não dá conta de ter planta? Seca. Porque às vezes vive amargurado, vive cheio de ódio, vive entristecido, acabrunhado. Né? Quando nós praticamos a palavra do Senhor, a primeira coisa que nós vamos fazer é ter consciência de perdão e perdoarmos. Quando a gente perdoa, vai saindo toda peste de dentro de nós. Quando a gente abandona a mentira e passa a falar a verdade, a gente perde o medo. Porque se tem uma coisa que sequestra a gente no medo é a mentira. Que todo mentiroso é medroso. Todo mentiroso é escravo daquilo ali porque ele precisa ficar criando narrativas, álibis, né? Contando histórias para que ele possa manter-se ali naquela ficção, naquela fantasia que ele criou. Quando nós vamos no caminho do amor e da verdade, é luz. E luz, gente, luz, ela rasga as trevas. Além de abençoar-nos por dentro, trazendo paz para nós, a gente vai contagiando o nosso redor com a luz e com o frescor da presença de Deus. Aqueles que são quebrantados pelo Senhor vão se alegrar. Aqueles que preferem as trevas vão... Por isso você muitas vezes vai ver que pessoas te odeiam sem nem saber por quê. Às vezes você vai ver que pessoas te invejam e você pensa assim, poxa vida, mas eu não tenho dinheiro, eu não sou bonito, eu não sou famoso. Como é que fulano pode ter tanta inveja de mim? Talvez é porque a luz que esteja em você esteja também contagiando essas pessoas. E que você e eu não estejamos carregando ressentimentos, mentiras, mágoas, adultérios, essas coisas, pecados no nosso coração, porque não existe pecado impune espiritualmente falando. O ambiente espiritual que está aí no ar, que às vezes é imperceptível ao nosso olhar, mas é invisível, não é? Como diz Paulo, as potestades do ar, elas se alimentam exatamente do pó que nós produzimos. A serpente se alimentará do pó da terra. Foi essa a maldição que Deus impingiu sobre a serpente lá no paraíso. E quanto mais pecado, quanto mais ódio, quanto mais mentira, quanto mais essas imundícies houver em nós, esse pó sendo fabricado, maior é o diabo que vai estar ao nosso redor, às vezes até instalado em nós. Esse é o princípio espiritual. Portanto, quando a gente vai praticando a palavra do Senhor, a gente vai reconciliando com Deus e se reconciliando com a existência, porque nós temos a mensagem da reconciliação, porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deu essa mensagem. Ele não imputou aos homens as suas transgressões. Então abandone. Deixe o perverso o seu caminho, diz aqui Isaías. O Senhor vai compadecer-se dele. Larga esse caminho, para de estar engarranchado, fixado na vingança, fixado no ódio, fixado na injustiça que você sofreu. Perdoe, você vai ver que as árvores do campo vão bater palma. Você vai ver que a energia que vai brotar de você é uma energia de luz, é o espírito de luz do Senhor, é o espírito da paz, da leveza, da verdade. E aí sim você vai ter paz para continuar, é ouvindo o Senhor. Aí você vai ver que você não vai ficar mais cantando Mick Jagger, I can get no satisfaction. Né? Você vai estar satisfeito porque a palavra do Senhor, ela não volta para ele vazia, mas ela cumpre exatamente os desígnios do Senhor, quer nos alimentar, quer nos dar senso de propósito e direção, quer nos dar a vida. É assim. Portanto, se hoje você se encontra com sede, venha ao Senhor e beba. Se você se encontra sem dinheiro, sem recursos morais, materiais, intelectuais, seja de que natureza forem, que você possa voltar-se para Ele hoje, porque Ele é rico em perdoar. Ele é rico em perdoar. Ele terá compaixão tanto de você. Esquece vinganças. Esqueça vinganças. Exerça o perdão. Não tem outro caminho. Esqueça os projetos, as maquinações pecaminosas, porque elas certamente não trarão a felicidade que você está buscando. Nunca trouxe.
você e eu não vamos inaugurar essa era de felicidade no pecado. Volte-se para o Senhor. Volte-se hoje para Ele, para que você veja de verdade as árvores do campo batendo palma para você, para que você veja de verdade os montes e os outeiros. Outeiros são montes pequenos, não é? Você vai olhar na geografia, na cenografia, vai tudo estar conspirando a seu favor. Haverá paz, haverá gratidão, e aí sim a gente é habitado pela vida em abundância que Jesus veio trazer para mim e para você. Longe da prática da sua palavra não tem vida em abundância, ainda que você tenha abundância de coisas, ainda que você tenha abundância de pessoas que te admirem, mas o seu interior vai estar seco, vai estar cada vez mais vazio, se você não tiver de verdade cheio da palavra do Senhor, porque não só de pão viverá o homem, mas daquilo que procede da boca de Deus. Eu queria deixar isso para você nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústias, nesse tempo de ansiedades, nesse tempo de perplexidade. E queria orar com você, para que você não se sinta inadequado para receber a palavra. Jesus disse que veio para buscar e salvar é perdido. Tem uma moçada aí que se acha, né? Acha que não precisa porque já chegou lá. E a esse Jesus disse, não foi para esses que eu vim. Eu vim buscar e salvar perdido. E Ele nos trata com amor. Ainda que você não seja como você precisa ser. Eu acredito que ninguém é aqui ainda. Porque nós somos chamados para sermos conforme Jesus Cristo. Para mim falta muito. Mas eu faço como o apóstolo Paulo aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu sigo olhando firmemente para o meu alvo, para o alvo da minha vocação, Jesus Cristo. Me sabendo perdoado, não fico engarranchado, não fico querendo provar minha inocência para ninguém, meu valor para ninguém, não fico querendo reconhecimento de ninguém, mas eu sigo para o meu alvo, que é Cristo Jesus. Esse é o caminho estreito da vida. Esse é o caminho da luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Vamos orar? Pai bendito, obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá, ó Deus, de, ainda que virtualmente, me reunir aqui com os meus irmãos, nos associando diante do Senhor, diante da mesa do Evangelho, para, Pai, desfrutarmos desse manjar que o Senhor nos dá, do alimento que o Senhor nos dá na Tua palavra, ó Pai. Eu quero pedir ao Senhor que essa semente venha cumprir, ó Pai amado, não seja lançada em terreno estéril. Ó Pai, que não seja em vão aquilo que nós estamos parados aqui para ouvirmos, Senhor, mas que haja implicações, que haja consequências, ó Deus, que venha produzir vida em nós, que a treva seja dissipada, ó Pai, que a mentira seja substituída pela verdade, que a tristeza pela alegria, Deus amado, que, ó Deus, o ódio seja arrancado e seja instalado o amor do Senhor em nós, ó Pai, que a luz do Senhor perfeita, ó Pai, venha cada dia brilhando na nossa vida, Senhor. Quero colocar aqueles que estão enfermos, ó Pai, aqueles que estão com parentes, com entes queridos enfermos, Senhor amado, que o Senhor venha trazer o consolo e a cura. Aqueles que estão enlutados, Senhor amado, aqueles que perderam pessoas que amam, queridas, ó Deus amado, que, ó Pai, o Senhor venha trazer, o Senhor é aquilo que chama a existência as coisas que não existem. E ainda que o meu irmão ou a minha irmã não vejam solução, não vejam consolo, ó Pai, que o Teu Espírito venha produzir, que venha do alto, Senhor, o socorro, Senhor amado. Que o Senhor traga, Senhor, a harmonia nesse ambiente de hostilidade, nesse ambiente de brigas, nesse ambiente, Senhor, de intolerância, que o Senhor venha trazer a sua paz, ó Pai, para que os corações se quedem ao Senhor. E que a nossa alegria, Senhor amado, seja no Senhor a cada dia. Que busquemos de verdade o Senhor, que ouçamos, Senhor amado, o convite que o Senhor tem dado a todos que têm fome, a todos que têm sede, a todos que estão com a sua alma insatisfeita, necessitados, Senhor amado, do consolo, do alento, ó Pai, da cura, ó Deus, necessitados, Senhor amado, do enchimento do Senhor. Que seja assim para a Tua glória e que eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Gente, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua presença. Tia Vera está aí, Priscila, que Deus te abençoe, Samara, amém, Wesley, né? Que o Senhor possa abençoar você. E olha só, amanhã, segunda-feira, a gente volta aqui, tá? Estou aqui, se o Senhor permitir, durante toda a semana, às 7 horas da manhã, estarei aqui na nossa caminhada de oração, tá bom? E agora que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um ótimo domingo, um abração, vai na paz do Senhor Jesus.